programa nuclear brasileiro completa 30 anos. Na última semana, o maior desastre nuclear da história, o de Chernobyl, fez 26 anos. Eis o dilema brasileiro: energia barata ou enormes riscos? Em 1982, era inaugurada a usina Angra 1, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. O início de operação aconteceria 3 anos depois. Em 2001, entrou em funcionamento Angra 2. Daqui a 4 anos, deve ser entregue Angra 3, ao custo de 10 bilhões de reais. Juntas, as usinas vão representar 3% da matriz energética brasileira, atendendo a 60% da demanda do estado do Rio de Janeiro. A construção e a operação das usinas estão a cargo da Eletronuclear, uma subsidiária da Eletrobras. À frente da empresa desde 2005, o vice-almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva é o convidado do Canal Livre desta noite. Engenheiro naval formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, especializado em engenharia nuclear pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Otton Pinheiro da Silva é um dos pioneiros do programa nuclear brasileiro. Seu trabalho ajudou o país a dominar o ciclo completo de enriquecimento do urânio, vital para transformar o minério em combustível nuclear. Também teve papel decisivo no projeto da Marinha para a construção do submarino nuclear brasileiro. E para entrevistar o presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, estão aqui comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Almirante, boa noite. Boa noite. O acidente nuclear de Fukushima deixou sequelas muito sérias e suspeitas, especialmente levantadas e sustentadas por ambientalistas. Afinal de contas, a energia nuclear é uma energia segura ou não? É segura, porque o acidente nuclear de Fukushima morreram apenas 2 pessoas na central nuclear. Morreu muito em decorrência do tsunami, que a natureza fez uma armadilha. Houve um terremoto. E aquela população em volta que foi acudir aqueles que tinham sido vítimas do terremoto foram surpreendidas pelo tsunami. Eu estive lá agora em janeiro e constatei isso. Quer dizer, foi na central, efetivamente morreram 2 pessoas, quer dizer, uma caiu do guindaste, outra morreu afogada, e foram 6 pessoas contaminadas com 50 milissíveis, que é perfeitamente tratável. Mas aquilo colocou em xeque a questão da energia nuclear. O mundo inteiro discutiu, o mundo inteiro temeu e teme ainda, e ficou essa dúvida. No caso do Brasil, está havendo uma revisão do programa nuclear, tendo em vista essa nova referência? A primeira coisa que nós fizemos foi uma revisão na central. Nós fomos a primeira central no mundo a partir para um questionamento direto. E estamos com um programa de 300 milhões de reais, ou seja, questionamos tudo, porque segurança, a gente precisa ter o melhor equipamento, o mais seguro possível, os procedimentos mais seguros e mais simples, e o terceiro e mais importante, ter humildade. Sempre achar que falta alguma coisa para fazer para melhorar. Esses 3 ingredientes são extremamente necessários. Falta muito para nós, para melhorar? Não, porque, por sorte, a escolha do reator nosso foi uma escolha feliz. O tipo de reator mais seguro que a humanidade tem é o PWR. No Japão, aquele foi um Boiling, diferente, e o maior acidente da história, esse foi na Ucrânia, o Chernobyl, é um reator que nunca devia ter existido. O reator de Chernobyl é um reator que nunca deveria ter existido. Ainda tem 2 funcionando e deveriam estar parados. Agora, o que motivou os 2 grandes acidentes que antecederam o acidente de Fukushima foram erros de operação. Na verdade, o 3 Mile Island e também o acidente de Chernobyl decorreram da execução de testes do sistema visando justamente a parada dos reatores. A gente não tem a possibilidade aqui no Brasil de enfrentar uma situação como essa derivada do erro humano? Não se pode fazer teste em central. No caso de Chernobyl, foi mais que foi um experimento. Aquele tipo de reator tem um inconveniente sério. Primeiro, que ele tem, tecnicamente, no jargão técnico, coeficiente de reatividade positivo. O que significa isso? Para o público é o seguinte: se cair uma linha de transmissão, ele tende a aumentar a potência. É um cavalo bravo. Uhum.
Então, esse é um tipo de reator. E segundo, quando há um acidente, como no núcleo dele tem grafite, ou seja, carbono, as partículas trafegam muito. Foi parar a partícula radioativa na Suécia. Uma das experiências favoráveis da análise de Fukushima agora é que onde caiu a pluma é exatamente naquilo que estava previsto, ou seja, ela não chegou a 20 quilômetros. Essa é uma diferença, porque não tinha grafite no núcleo, era um reator a água. Isso mostra uma diferença bastante grande. Professor, o Tratado de Não Proliferação foi assinado pelo Brasil, de não proliferação de armas nucleares. Mas o Brasil não assinou o aditivo que os países signatários do tratado assinaram por pressão das potências nuclearizadas. Por que o Brasil tem que se submeter a esse tipo de pressão e não pode, naturalmente, exercer o seu direito de ter uma política nuclear livre nas duas vertentes, para armamentos e para energia elétrica sem restrições? Bem, a gente tem a regra básica, a Constituição é como se fosse a regra de um condomínio. E a Constituição, ou seja, o nosso povo optou por não ter artefatos. E o nosso povo também optou por soberania. O primeiro item da Constituição é soberania. Então, o tratado adicional, o protocolo adicional à não proliferação, ele conspiraria contra esse primeiro item da Constituição. O princípio afeta o princípio da soberania? Sim, porque o tratado de não proliferação é o seguinte: nós declaramos todas as instalações nucleares nossas. O Brasil não omitiu nenhuma. O Brasil é o único país do mundo que permite inspeções nas suas instalações militares. E agora, o protocolo adicional é uma permissão prévia para analisar a qualquer ponto do território nacional. A sua casa, se houver uma denúncia que tem na sua casa documentos, alguma coisa que possa levar a artefato, eles têm direito a inspecionar. Nós temos que declarar quais as pesquisas que nós fazemos e quem é que está fazendo essas pesquisas. Então, a assinatura do protocolo, aquele agente público que concordar, eu acho que tem que ser processado, porque ele está conspirando contra a lei máxima do país. Da mesma forma que a gente não deve fazer artefato, porque a Constituição assim prevê, nós não devemos permitir o protocolo adicional, porque a Constituição assim prevê. Agora, Almirante, essa questão de o Brasil ter optado por não ter o artefato, está lá na Constituição, como o senhor diz, a soberania popular consagra a Constituição, então não há dúvida quanto a isso. Mas existe uma realidade pragmática no mundo. E é bem possível que um belo dia o Brasil se arrependa profundamente de não ter desenvolvido o seu artefato. Acho que essa até é a lógica, essa é a perspectiva mais racional. O senhor não vê, há quem diga, eu às vezes ouço, que o Brasil devia fazer como a Alemanha, entendeu? Se prepara para ter o artefato e, se precisar, em algum tempo se consegue. O que o senhor acha a respeito disso? Não, as tecnologias que são desenvolvidas, todas elas são duais. Se algum dia o nosso povo, de uma forma soberana, alterar a Constituição, aí é uma opção nacional. Agora, o que no Brasil ocorre com bastante frequência. Mas essa é uma decisão que mudanças que na a curto Constituição. prazo eu honestamente não vejo vantagens. Por quê? Provocaria um certo desbalanceamento aqui na América do Sul. Uma competição desnecessária. Como aconteceu nos anos 70. Então, eu particularmente acho que está bom do jeito que está. Mas o senhor acha que é possível, do jeito que está, mantendo a Constituição como está, o Brasil se preparar tecnicamente, tecnologicamente, para, eventualmente, se precisar, chegar lá em pouco tempo? Isso na realidade, tecnologicamente, já está. O Brasil domina o ciclo do enriquecimento do urânio, que é o passo anterior à fabricação
da bomba, é isso? É isso. A bomba é como a faca da casa da gente. Usa a faca para Cortar a carne. para fazer os alimentos. Mas se algum dia houver uma ameaça, todos nós vamos pegar as nossas facas e contra essa ameaça. Mas a bomba então está ao alcance da mão, é isso que o senhor quer dizer? Certamente. Aqui no Brasil, nós temos uma comunidade técnica. Nós formamos digamos, milhares de engenheiros por ano. Alguns de físicos também, não tanto quanto os engenheiros. Forma 20 mil engenheiros por ano. De 20 mil, a gente tira 1.000 que são muito bons. E desse 1.000, tira 200 excelentes. Ou seja, aqui no Brasil, hoje, a gente pode dizer que faz aquilo que quiser fazer. Ela, evidentemente, precisa de um processo gerencial adequado, mas competência existe. Existe a competência. Mas, Almirante, quando a gente vê alguns dados, como, por exemplo, esse, o enriquecimento de urânio nosso é todo feito fora, parece que a gente está muito longe ainda de chegar a um ponto adequado de conhecimento tecnológico. Porque não havia, até um determinado momento, no sistema, na nossa matriz energética, para o sistema elétrico, realmente não havia necessidade de centrais nucleares. Foi bom ter uma outra coisa que implantou a tecnologia no país, mas economicamente não havia, estava na contramão da economia. Ela passou a estar na mão da economia na virada do século. E o que evidenciou isso foi o apagão. Quer dizer, o Angra 2 foi inaugurado foi colocado em funcionamento em 2001. Sem Angra 2, o apagão seria muito mais apagão. Então, ficou evidenciada a necessidade a partir, porque houve uma mudança no nosso sistema elétrico. O que ocorreu com o nosso sistema? Desculpe, Não, imagina, o senhor tem... O sistema elétrico, nós formamos o nosso sistema de Xingó até o sul do Paraná. Foi uma região do país, acima da Serra do Mar, que a gente tem rios de planalto, uma topografia adequada e ciclos agrícolas que tinham desflorestado. Então nós construímos um espetacular parque hidrelétrico, mas no estudo que particularmente foi eu que fiz, mostrou que desde a década de 80 parou de crescer a nossa quantidade, o estoque de água. O estoque de água é igual a nossa poupança da nossa família. No início do ano a gente tem posto para pagar, matrícula de filho, então gasta um pouco mais, a gente pega da poupança e coloca. Ocorreu no nosso sistema que ocorreria com a família se crescesse o número de filhos, mas mantivesse a mesma poupança. Então, as térmicas, de maneira geral, hoje, elas vão trabalhar como se fosse um reservatório virtual, para aquelas épocas de menos chuva. E a nuclear tem um preço por megawatt-hora mais barato. Por isso que a gente tem desde há 9 anos que a gente vende toda a energia que produz. Agora, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Havia várias frentes no programa nuclear brasileiro, no paralelo, inclusive no oficial. Mas uma delas era muito importante, dizia respeito ao desenvolvimento do reator do submarino e previa, inclusive, a construção de uma usina de geração de energia elétrica a partir do projeto da turbina. Nunca chegou a ser levado a efeito. O que foi que aconteceu que, em um dado momento da história, esses esforços todos param, começa a haver uma dispersão de massa crítica? É o fenômeno que eu chamo do binóculo. Tem pessoas que olham o binóculo do lado certo e antecipam o futuro, como se aproximasse a distância. Tem outras que viram o binóculo ao contrário e jogam o futuro para frente. Quer dizer, em 94 houve isso. O pessoal virou o binóculo ao contrário. Isso ocorre em todas as organizações, em todos os clubes. Eu citei binóculo é uma coisa que a Marinha usa muito. Decidiram frear tudo, parar tudo. E agora retomou. Por falta de visão, por jogar o futuro para trás. Mas no momento retomou e o ritmo como é que está? Por decisão do presidente Lula. Foi muito mais decisão dele, porque ele viu isso, ele conversou, e se assessorou e achou que era importante. Achou que era importante, inclusive, porque ele achava importante, talvez, chegar próximo do desenvolvimento da bomba, não é isso? Ele andou flertando um pouco com essa... Eu confesso que seria uma extrapolação de minha parte. Apenas o seguinte, por que a Marinha teve que enriquecer urânio? Para ser fiel aos tratados que existiam na época. Que o tratado com a Alemanha era muito mais restritivo do que o tratado de não proliferação. Ele não permitia
qualquer aplicação militar, de qualquer material ou tecnologia. Então, quando o almirante Maximiano me perguntou, escuta, tem chance de desenvolver propulsão? Eu disse para ele, almirante, se eu responder agora é piruada, se o senhor me der uma semana, eu volto com a opinião. Ele falou, posso fazer uma pergunta? Pode. Dá licença. Professor, por que o programa nuclear acertado com a Alemanha deu errado? Isso é parte da história do esforço nuclear brasileiro. E a segunda questão, por que aquele famoso fosso que foi perfurado na Amazônia com o propósito de detonar um artefato atômico foi desativado e entupido? Como é que se explica essa história desses dois fatores? Com relação ao acordo Brasil-Alemanha, havia, na época, digamos, a vontade de ter energia nuclear na matriz. Mas as autoridades da época achavam que é importante ter o ciclo. Evidentemente é importante. O que adianta ter várias sem a tecnologia? Ciclo de enriquecimento. E estava previsto que os alemães transfeririam a tecnologia de enriquecimento por ultracentrifugação. Depois que foram criadas todas as estatais, na Europa, para desenvolver ultracentrífuga, foi Alemanha, Inglaterra e Holanda. Aí, na época, alegando que a Holanda tinha vetado, e por que alegaram a Holanda? Provavelmente porque a Inglaterra tinha muitos negócios com o Brasil, a Alemanha tinha muitos negócios com o Brasil, a Holanda tinha pouco. Então puseram a culpa na Holanda, dizendo que ela tinha se dobrado à pressão americana e tinha vetado. Então, o Brasil aceitou, porque já estava todo o império formado, uma tecnologia alternativa, chamada jet nozzle, que não era alternativa, era um absurdo. Quando na MIT estava tendo aula sobre jet nozzle, o professor Benedict falou assim, o Brasil aceitou e comprou isso. Até 3 dias depois, eu estava no refeitório de estudante, ele chegou para mim, ele é muito cavalheiro, formidável, e falou, veio almoçar comigo no refeitório de estudantes, eu vim aqui pedir desculpa porque eu fiz uma consideração muito desagradável a respeito do seu país, eu vim aqui pedir desculpa. Eu falei, professor, eu fico assim encantado com o seu cavalheirismo, mas quem fala a verdade não tem que pedir desculpa. Quer dizer, o governo Geisel cometeu um erro ali de avaliação do que estava comprando. Exatamente. E a Alemanha indenizou o Brasil por ter falhado? Eles continuaram por anos insistindo naquilo. Aí, para o programa da Marinha não podia, mesmo que desse certo, não podia ter usado, aí que eu propus desenvolver aquilo que eu achava que podia. E podia, tanto podia que pôde. E o nosso submarino nuclear, que eu sei que é uma obsessão que o senhor tem? É bem obsessão, é um desejo como cidadão agora. Só o senhor poder vendo uma resposta para o Teles, que essa resposta é importante. O buraco lá da Serra do Cachimbo, o que era aquilo, para que serviria? Olha, deve ser, eu imagino que tenha sido para, digamos, preparando para o artefato. Eu não vejo por quê, porque foi um buraco precoce, porque nós não tínhamos material físsil naquela época. Mas quem produz um fosso como aquele sem ter um artefato? Eu acho que se tivesse um programa, foi alguém interno que queria mostrar que a gente estava fazendo. Porque é muita ingenuidade cavar um buraco a céu aberto e achar que ninguém está vendo por satélite. Mas aquilo caiu um pouco no ridículo, né? Aquilo caiu um pouco no ridículo na época. Mas quem mandou cavar talvez soubesse disso. E quem foi que mandou cavar? E isso veio de que área, você sabe? Foi de área que sabia que existia satélite. É sensível a informação, é sensível. Ele está respondendo. Não, eu acho um absurdo cavar um buraco a céu aberto, se o programa era secreto, como diziam que era, cavar um buraco a céu aberto, podendo simular um campo de pouso e botar um galpão ali perto, se é que estavam fazendo, foi muita ingenuidade ou vontade de que soubessem que estavam fazendo. Almirante, e a sua obsessão com o submarino nuclear? Não é obsessão, é a seguinte, o país tem alguns requisitos que tem que ter. Um deles é a capacidade de negar concentrações de força. Concentração de força no mar é uma força aeronaval e o submarino é a maneira mais barata e mais eficiente de ter capacidade de negar concentração de força.
Então, eu acho que é um elemento essencial de defesa, se a gente acredita que precisa de defesa. Elemento que não temos, é bom deixar Que não isso claro. temos, mas estamos a caminho de ter. O Canal Livre, dessa noite, também ouviu o jornalista Roberto Godoy. Ele é especialista em assuntos militares e deixou algumas perguntas para o senhor. Nós vamos ver agora a primeira delas. Almirante Otton, é um enorme prazer estar aqui, ainda que de uma forma digital, uma forma virtual, mas é um enorme prazer estar aqui com o senhor. Uma questão que eu tenho, que me intriga, é a seguinte: por que cargas d'água um país constrói submarinos nucleares se não pretende equipá-los com armamento nuclear? Ou não pretende equipá-los num primeiro momento? Ou essa decisão pode ser tomada mais adiante? Em primeiro lugar, é um prazer imenso falar com autoridade na área, que é o Godoy. Mas um míssil com alcance de 150 milhas, com a carga TNT 300 quilos, nenhum porta-aviões gostaria de encarar. Ou seja, não é necessário um artefato nuclear desde que tenha um artefato convencional adequado. Mas o submarino nuclear funcionaria na defesa da nossa costa como? Ele sem o artefato nuclear? Sem um míssil adequado. Porque ele é uma plataforma que ninguém sabe onde ela está, e que é muito difícil de detectar, então é uma incerteza muito grande para uma concentração de força no mar. Então, ele com um míssil convencional, tem que ter míssil, não pode chegar como os submarinos antigamente chegavam próximo. Mas não seria mais barato ter um ogívano nuclear? Não, mais barato não, porque o artefato de TNT, a gente estoca ele vários anos, é muito mais barato. Agora, o papel que o submarino teria, então, é de arma de dissuasão, é isso? É de negar a possibilidade de uma concentração de força no mar, tentar, digamos, qualquer coisa aqui no território nosso. E agora, por exemplo, com o advento do pré-sal, que é um elemento que não havia nos anos 80 nem nos anos 90, esse projeto submarino ganha mais importância ainda, na opinião do senhor? Se justifica mais ou não? Sem dúvida. Sem dúvida pelo seguinte, o submarino é quando é conflito de Estado contra Estado. Agora, quando é para grupos isolados, organizados, nós temos que ter uma patrulha costeira adequada e nós não temos uma patrulha costeira adequada. E a nossa costa está desguarnecida. Eu diria que não é desguarnecida, mas tem que estar melhor guarnecida. Almirante, então a gente precisava saber, assim, em termos de perspectiva de prazo, quando é que o senhor acha que nós vamos ter um submarino nuclear ali defendendo o nosso pré-sal? Hoje, eu acho que eu sou como os senhores, eu apenas torço, né? Mas eu acho que por volta de 2020 dá para ter tranquilo. O senhor acha que a gente precisa de, no mínimo, 6 submarinos nucleares? Então nós estamos absolutamente distantes do nosso ponto ideal. Estamos bastante distantes do ponto ideal. O senhor pode avaliar qual é o dinheiro necessário para se instalar esse poder de fogo? Coloca uns de 1,5 a 2 bilhões de dólares por peça, por submarino. Então é uma coisa cara, mas não está fora do nosso alcance. Ou seja, E está faltando dinheiro no momento? Não, pelo que sei, ou não. há recurso não, pelo que sei, não. suficiente? O governo, pelo que eu sei, agora eu sou na área de energética e não mais naval. Mas hoje existe um programa de Estado e tem recurso adequado. Agora, aí eu volto a uma pergunta que eu fiz para o senhor lá no comecinho, que foi o seguinte: durante anos esse programa foi sendo empurrado literalmente com a barriga pelo governo. O senhor falou a data... Não foi pelo governo, não. Vamos botar o chapéu. Foi a própria cúpula da Marinha não queria. E por que não queria? Por falta de percepção da real necessidade que a Marinha tem. Quer dizer, quando foi freado todo aquele projeto, a Marinha foi a Marinha que freou, disso. não foi a Marinha, houve a complacência da cúpula da Marinha. Mas isso é compreensível? Tem Não uma é compreensível. Para mim, eu nunca entendi. Militar que não gosta de arma é uma coisa comum nos quartéis do Brasil? Infelizmente, a percepção de necessidade de defesa, a grande parte não tem.
grande parte se preocupa muito mais com a própria carreira do que com a sua missão real. E o senhor está falando isso no mar, no ar e na terra? Na terra, porque Deus tem nos protegido, está distante dos grandes conflitos. Isso talvez tenha inibido um pouco a percepção de... Até por causa disso, eu imaginei uma teoria, um arquivo de 4 gavetas. O que é isso? A gaveta de baixo, a gente arquivaria todas as notícias que deveriam ser o dia a dia da humanidade. Um tratado entre um país e outro, comércio, etc. Aquilo, até as notícias ruins, como um terremoto. Na segunda gaveta, a gente colocava as expressões diplomáticas ou econômicas. Na terceira gaveta, a gente colocava ameaça e demonstração de força. E na gaveta de cima, agressão e ocupação territorial. Não ficava uma notícia da mídia fora, notícia internacional. E o que faz a humanidade subir de gaveta? É sempre uma motivação econômica. Nunca houve que é embrulhada com a justificativa política ou religiosa, mas o cerne é econômico. Então, se isso é verdade, se a gente degrada demais, as decisões de defesa são decisões econômicas. Se a gente degrada demais, a gente expõe demais os nossos ativos. O nosso comércio é um ativo, a nossa cultura é um ativo, as nossas riquezas são ativos. Sem falar na nossa água, no nosso urânio, no nosso minério. E se gasta demais, sacrifica a economia. Agora, o que não pode mais é estar comprando equipamento velho, de segunda mão, compras de oportunidade. É ridículo. Nós somos um país, 6ª economia do mundo, tem uma comunidade científica muito boa. Nós temos que desenvolver aqueles equipamentos necessários à nossa defesa. Não tem sentido... Professor, ainda mais, o senhor não acha que há grandes ambições em torno dessas riquezas que nós não estamos defendendo? Só que o senhor vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo comercial. A gente faz uma paradinha e volta já já com a entrevista com o almirante Otton Luiz Pinheiro. Até já. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e quem abre esse bloco é o Antônio Teles. Professor, há hoje, sabidamente, uma enorme cobiça das grandes potências pelas riquezas potenciais que o Brasil tem. A Amazônia, o petróleo do pré-sal e minérios e etc. Nós não estamos preparados absolutamente para nos defender dessa cobiça. Isso pode ocorrer a qualquer momento, um ataque e nós perdermos a soberania sobre essas riquezas? É muito difícil prever. E nós temos, com relação à capacidade de defesa, tem que lembrar com um copo meio cheio e meio vazio. Porque se por um lado quem olha e fala, não está cheio o copo, nós não temos defesa, por outro lado tem outras pessoas que olham e como tem meio copo, acham que tem defesa. Então, mas na realidade a gente tem que estar preparado porque a nação é um comportamento coletivo. E o comportamento coletivo, ele tem reflexo do comportamento individual nosso. E todo homem é ambicioso. Então, o comportamento coletivo é natural que seja ambicioso. Então, quem achar que não existe cobiça é muita ingenuidade. Então, ter defesa, e ter defesa baseada nos nossos elementos, e não meramente em compra de equipamento de segunda mão fora, é fundamental. Então, nós temos que ter uma estrutura de defesa que começou a ser vista com a Estratégia Nacional de Defesa, essa que foi o primeiro passo, um passo muito significativo, ainda é intermediário, mas muito significativo e está em processo de implantação. Bom, eu vou chamar agora a segunda pergunta que deixou para o senhor o jornalista Roberto Godoy. Almirante Otton, continuam funcionando no Centro Tecnológico da Marinha, em Aramar, e 40% mais eficientes, talvez até mais que isso, as primeiras ultracentrífugas para enriquecimento de urânio que o senhor desenvolveu. A que se deve esse
milagre, para usar uma expressão popular? Trabalho, muito trabalho de uma equipe muito engajada. Eu tive uma da satisfação que eu tive vivida trabalhar em companhia daquela equipe. Realmente é fundamental a gente ter. Foi um grupo muito bom. E esse grupo tem que continuar desenvolvendo. A ultracentrífuga é como um automóvel. A gente tem um muito bom, mas tem que continuar e pode continuar melhorando ainda mais. Ela já é muito boa. Economicamente, ela é excelente, porque ela é uma centrífuga com 11 UTS, que o custo de fabricação é da ordem de $3 mil. Isso é uma coisa que está, em termos econômicos, nós temos uma posição de vantagem diferencial que tem que ser explorada. Mas temos que continuar, aquela equipe precisa de mais desafios e pode melhorar ainda mais. Almirante, o fato de a gente encomendar o enriquecimento do urânio no exterior deve encarecer absurdamente todo o projeto, né? Qual é o peso disso? Quando a gente estiver enriquecendo o nosso urânio, que mudança orçamentária isso significa? Por quilo, por unidade de peso de combustível, 45% é o urânio em si, o concentrado, que a gente tem aqui no Brasil bastante. A gente tem, devemos ser, hoje somos a sexta, mas pesquisando a gente vai ser a segunda ou primeira reserva do mundo. E 45% é enriquecimento. As outras etapas, dessa ordem, 10, 12% as outras. Então, o enriquecimento tem um componente, ele pesa mais até do que o peso do valor do concentrado. Do yellow cake. Exatamente. Então, é uma fatia muito importante. É verdade que é 30 vezes mais? O urânio enriquecido, ele se valoriza 30 vezes em relação ao urânio retirado? Mas isso em qualquer produto, assim, se a gente pega do silício para o chip, é muito mais do que isso. Mais do que isso. Ferro. Toda vez que transforma, aumenta o preço. Eu queria saber, eu conversei longamente uma vez com um ex-companheiro do senhor lá, que logicamente eu não vou dizer quem é, mas ele me disse que houve uma verdadeira aventura, que daria um belo filme de espionagem, a maneira como essa tecnologia foi conseguida. E eu queria saber do senhor se houve mesmo lance de espionagem, de contrabando de peças, como é que foi isso? Não, essa máquina, acho que o Brasil pode organizar, que foi um projeto concebido aqui. Tanto é que é diferente das outras. Mas a tecnologia não foi aproveitada? Não houve nenhum lance de espionagem? Não, o que houve na compra dos equipamentos para fabricar as peças, nós tínhamos que dar justificativas que, se fosse dizer para que eram, não exportariam para a gente. Mas são máquinas, ferramentas de precisão que servem para outras coisas. O senhor, quando estava nos Estados Unidos, o senhor concluiu lá que o Brasil jamais conseguiria, de maneira generosa dos Estados Unidos, condições para produzir as coisas aqui. Isso levaria a um processo meio secreto de preparação das coisas aqui. O poder das ideias é muito importante. A inovação é uma coisa importantíssima. Por que os países da Coreia, Japão, Estados Unidos têm a vanguarda? Então a gente tem que acreditar na possibilidade de fazer, acreditar na possibilidade de inovar. Então houve realmente, nós tínhamos uma equipe muito boa, no final nós estávamos com 500 e poucos engenheiros, dali a gente tirava aí uns... Isso diz aqui. 80, aqui. Que em qualquer lugar do mundo eles seriam bons engenheiros. Mas lá, quando o senhor estava lá, o senhor fazia aqueles relatórios sobre o seu trabalho, as suas pesquisas, porque parece que eles controlavam todo o trabalho dos cientistas estrangeiros ali, né? Mas não, foi prata da casa. O nosso trabalho era interno, nós tínhamos uma compartimentação de informações. Nós tivemos projetos de diversão, que significa a gente fingir que está numa direção e não está. Você tivemos que jogar o jogo como xadrez. Teve um jogo de gato. Que é um jogo complicado. Né? Sempre tem. Sempre O senhor pode revelar algum lance interessante? Não, por exemplo, foi pegar... Já prescreveu o segredo, inclusive. Essa primeira vez você tem... É o seguinte, tinha aquela centrífuga do almirante Álvaro Alberto, não serviam para nada, é um princípio diferente mesmo. Mas nós fizemos um laboratório como se a gente estivesse trabalhando naquilo, porque quem entendesse de ultracentrífuga tinha certeza que aquilo não levaria a nada. Então nós mantivemos aquilo por muito tempo
Porque quando perguntavam, estava desenvolvendo, diziam que sim, mostravam Muita dificuldade. Mas E aí tinha o que estava sendo feito laboratório realmente secreto onde estava se produzindo mesmo o trabalho. Almirante, como é que o senhor enxerga essa questão dos tratados, tanto o tratado de não proliferação, como esse aditivo que as potências querem que o Brasil assine, diante do cinismo, por exemplo, dos Estados Unidos e do governo israelense, que querem atacar o Irã porque estão produzindo um artefato nuclear e que, por certo, não assinaram nenhum tratado. Onde é que está a lógica dessa ingerência? O mundo vai ser instável enquanto nós tivermos o Conselho de Segurança que nós temos, enquanto o país que ataca, ele não tem nenhuma sanção econômica por ter atacado. Aí vem a pergunta, qual foi a sanção econômica que houve pela Segunda Guerra do Iraque? Foi comprovado que não havia motivo. Qual foi a sanção econômica? A humanidade, enquanto chegar àquela perfeição que para defender o presidente da República ele pode atuar na hora, mas para atacar tinha que ter um plebiscito público, ninguém, o senhor não vê nenhum mandatário internacional, nenhum pacifista falando isso. Quer dizer, para agredir outro país tinha que ser mediante um plebiscito daquele país. Para defender não, tem que ser uma medida imediata. Mas o senhor não vê nenhum pacifista falando isso. E que papel as ONGs internacionais pacifistas têm nessa história, dentro do Brasil? O senhor viu alguma ONG pacifista falando desse negócio? Para atacar tem que ter uma permissão do povo. Jamais. E para defender não, tem que ser ação imediata. No dia que essas ONGs estiverem falando isso, a gente acredita nelas. Almirante, o senhor chegou a falar em ONGs, o senhor fez uma referência a ONGs, dizendo que o programa nuclear brasileiro não poderia ser refém das ONGs. Tem muita pressão aí do lado dessas ONGs? Sempre houve, né? Sempre houve de algumas, a pressão houve. Mas pressão faz parte do jogo. É como a gente tem que saber que existe, não ficar impressionado com elas, sem, digamos, confrontar ninguém. Mas o senhor identifica interesses estrangeiros através de algumas dessas ONGs? Porque digamos, dinheiro mesmo, alimentando essas ONGs? É só analisar as manifestações que existiam lá na área de Sorocaba, que convidavam artistas de renome nacional e depois do showmício, no sábado, davam senha e digamos, sorteavam televisão, geladeira, etc. Quer dizer, quem pagava isso? Quem pagava a conta? Bom, o Canal Livre vai fazer mais uma paradinha, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Antes de seguir com a entrevista, no início deste mês foi divulgado um relatório que avalia a segurança das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 no estado do Rio de Janeiro. O documento prevê investimentos de cerca de 300 milhões de reais em segurança até 2015. Para os moradores da região, a preocupação é com a falta de novas rotas de fuga. João trabalhou durante 20 anos nas usinas nucleares de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense. Mas hoje o que já foi fonte de sustento para a família é motivo de apreensão. Para Almir, o medo é ainda maior por causa da situação do pai. Aos 88 anos, ele não tem mais o movimento das pernas. Viver tranquilo não, porque a gente vive realmente, entendeu, com uma bomba no lado. O medo aumentou depois do desastre atômico no Japão, em março do ano passado, quando a usina de Fukushima não resistiu a um terremoto seguido de tsunami que devastou a costa nordeste do país. Um relatório da Eletronuclear, estatal que controla as usinas atômicas brasileiras, diz que Angra 1 e 2 são mais seguras do que a japonesa, mas ainda assim recomenda alterações. O investimento previsto é de 300 milhões de reais. Ações também de instalação de equipamentos adicionais de segurança. Ele destaca que no Brasil, a possibilidade de terremotos e ondas gigantes é remota, mas que mesmo nesses casos, as usinas estariam preparadas. Para este especialista,
Os cenários mais improváveis devem ser avaliados. Queda de um grande avião sobre o prédio de um reator nuclear. Isso pode acontecer. No entanto, o maior perigo são os deslizamentos de terra. 17 mil pessoas vivem a menos de 5 quilômetros das usinas. Em caso de vazamento radioativo, precisariam ser rapidamente retiradas. A grande preocupação dos moradores é a falta de rotas alternativas. Os deslizamentos de terra são a maior ameaça às usinas e também o motivo mais frequente de interdições da BR-101. Este aqui aconteceu a menos de 3 quilômetros das centrais nucleares. O fechamento da estrada, que serve como única rota de fuga, deixaria os moradores isolados. É verdade. Há 2 anos, no Réveillon, o deslizamento provocou uma catástrofe na região, isolou a região e não havia como sair dali. Isso não é um risco real, Almirante? Aquele do Réveillon não, porque ele estava a mais de 50 quilômetros da usina. Os 3 quilômetros, onde a encosta é mais, a declividade é maior, por sorte moram apenas 1.700 pessoas, pouco menos que 1.700. E a maior parte deles, famílias dos funcionários da empresa. Então nós construímos rotas de fuga, várias, por evacuação a pé, que foi uma das coisas que Fukushima provou que é eficiente. Eles evacuaram a pé 140 mil pessoas, simplesmente porque não tinha outra maneira. Todas as estradas estavam destruídas. Então, a evacuação de Fukushima, se é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que confiar na evacuação a pé. A gente tem que se preocupar com os cadeirantes, o caso desse senhor mencionado. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos, acho que em primeira mão a gente vai dizer, nós estamos contribuindo, na realidade, o plano de evacuação é responsabilidade do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Mas a empresa, evidentemente, contribui com isso. Nós estamos agora, breve, lançando plano de evacuação personalizado. Ninguém tem isso no mundo. Como Ou é seja, isso? cada cidadão, inclusive as crianças, eu mandei uma carta para o meu neto só para ver como é que ele vai receber, você está aqui, você tem que fazer isso. E vai ter na internet... se o garoto entrar lá com o nome dele, aparece, você mora aqui e você tem que fazer isso. E quando vai ser implantado isso? Faz uns 3 meses. Nós estamos desenvolvendo, é uma empresa até do interior de São Paulo que está desenvolvendo isso. Então isso é inédito no mundo. E é uma resposta. O Almirante, e a respeito dos resíduos nucleares, dos rejeitos? Isso é um problema, né? O chamado lixo atômico. Onde colocar isso? Nós estamos tomando providências nesse sentido? Então, existe, uma das preocupações que nós tivemos logo assim que fomos para lá isso. A nossa metodologia para o principal resíduo, que é o combustível queimado, nesse aspecto, acho que nós vamos lançar também uma coisa diferente dos outros. A nossa opção é por encapsular cada elemento combustível. Isso nos dá um grau de segurança muito acima, uma ordem de magnitude acima. E vamos trabalhar com depósitos de longa duração, quer dizer, intermediário de longa duração, 500 anos. Não, o combustível queimado nós estamos planejando para depósito que possa armazenar 500 anos. E é uma caverna com uma grelha de concreto dentro e cada combustível vai entrar encapsulado dentro. Ou seja, como é meio parecido com o americano faz no deserto, mas só que a gente não deixa o ar livre por causa de avião, justamente isso que foi falado. E agora o que nós pretendemos fazer é voluntariar. Primeiro nós vamos fazer uma pequena célula com que sai de uma usina por ano e demonstrar que é seguro. Se eu encostar minhas costas na parede dessa célula e puder falar horas, fazer mais do que uma entrevista dessa, acho que todo mundo vai acreditar que ela é segura. Aí nós vamos fazer um leilão nacional para aquele município que optar. Isso já começou? Já começou a preparar? O estudo já está e a célula nós devemos começar o ano que vem a fabricar essa primeira célula. Almirante, eu queria que o senhor pudesse trocar em miúdos a complexidade do grande acelerador de partículas que foi construído na Suíça e que não dá muito para entender qual a finalidade dessa máquina que me parece é a última palavra em tecnologia. Eu acho que um físico estaria muito mais credenciado
para responder essa pergunta do que um pobre engenheiro que eu sou. Mas, sem dúvida, ele permite... O físico está para o engenheiro nuclear, como o biólogo está para o médico. São batedores avançados, digamos, trazem o futuro para perto da gente. É uma ferramenta, já tive lá, uma ferramenta espetacular para entender mais a natureza. A gente torce muito. Mas envolve energia nuclear? Envolve o entendimento, o melhor entendimento da natureza. E a energia nuclear é um fenômeno da natureza. É o primário. É o primário, exatamente. Tem uma expressão que pouca gente sabe o que é, e muita gente que sabe o que é não entende o que vem a ser, que é o tal do bóson de Higgs. Né? O senhor certamente sabe o que é o tal do bóson de Higgs, que se procura lá no... Mas eu não me atrevo a explicar. Eu digo, o sapateiro fica nas sandálias. Tá bom. Bom, então o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais a partir de agora. Primeiro que a energia nuclear é um fator contribuinte para a nossa matriz, indispensável. Ela não é melhor do que nenhuma forma. Todas as formas de energia são boas. A Eletronuclear é uma empresa que trabalha sem subsídio do governo, trabalha com recursos próprios. Esses 300 milhões que nós estamos investindo em segurança é de renda nossa mesmo. A gente não tem um centavo de subsídio do governo. Temos uma responsabilidade socioambiental muito grande. Estamos demonstrando isso, criando dedo duro na Baía de Ilha Grande, ou seja, criando fazendas de Coquilho de São Jacques, de Vieira, que se houver algum vazamento na central, ela logo denuncia. E nós já inauguramos 14 fazendas de... Então a gente tem uma... Ela é mais sensível? O molusco ele capta o metal pesado. E nós temos vários laboratórios, não somente da empresa, que constantemente analisam. E para a Baía de Ilha Grande está sendo para o pescador da área está sendo uma grande ajuda, porque ela foi muito, em função da pesca predatória, muito deprimida, né? E eles estão bastante entusiasmados com essa iniciativa da empresa. Bom, o Canal Livre de hoje fica por aqui. A gente agradece a presença do presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, no programa. A você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite. Tchau.